Oi, gente, tudo bem aí? Estão me Oi. ouvindo? Ótimo. Oi, Geise. Olá. Acho que já chegou quase todo mundo. O Rafael ainda não está aqui. Todo mundo aí? Acho que já chegou todo mundo agora, né? Vamos começar então. Vamos concluir a aula 6. A gente estava falando a respeito da questão da liberdade, né? E aí eu lembro, não sei se foi nessa turma, Letícia, chegou agora. Eu não sei se foi nessa turma que alguém me perguntou se eu tinha alguma referência. Foi na turma de vocês? Quais eram as minhas referências? Eu não lembro. Ou foi no sexto ano? Todo mundo me ouvindo? Sim. 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 Eu acho que só falta esse pedacinho aqui para a gente ler, né? Quem pode, por favor? Pode ir? Pode? Nas estradas, temos um bom exemplo. Ali encontramos restrições de sinalização, de retas, de curvas. Se alguém não aceita tais restrições, em nome de sua liberdade de agir, provavelmente não tardará a descobrir que a afirmação desse seu conceito de liberdade o levará para o fundo de um barranco, ou o deixará parado em frente ao primeiro poste que encontrar, arcando com as consequências. Consequências Continua. do acidente. Pode continuar. Fazer aquilo que dá vontade, que dá gana, que, que desejamos com fervor, que nos dá muito prazer, não tem nada a ver com liberdade,
mas com a falsa liberdade. Com uma noção inexata de liberdade, mas essa liberdade não se sustenta diante de uma análise mais profunda. Na verdade, se deve mais a um raciocínio superficial e enganoso, um desejo de propagar uma ideia de libertina da liberdade. Mais nada. No fundo, apenas engana quem pensa assim. O caminho que leva à liberdade é o caminho da montanha, de montanha. E quem quiser percorrê-lo terá que subir a encostas da justiça, do serviço, da humanidade e do amor. Ok, obrigada. Aí eu volto nessa parte aqui, que a gente já tinha lido, mas eu acho que vale a pena a gente voltar nela para fazer uma reflexão sobre esse último parágrafo. O homem, a rigor, não nasce livre, porém nasce com o poder de sê-lo, isto é, de se tornar dono de suas ações. O homem nasce com o poder o homem nasce com o poder de se fazer homem, diferente de. Deixa eu botar o meu óculos, né? Porque por que a pessoa está forçando uma situação? Diferente dos animais. Um cão transforma-se naturalmente num cão. Uma criança, no entanto, não necessariamente se converte num homem. Um homem no sentido de que atingiu ou está a caminho de atingir seu desenvolvimento físico, espiritual e moral. Não se chega a ser homem pelo simples fato de se ter atingido os 20 ou os 40 anos. O homem é livre e responsável porque pode escolher. Quando dizemos sim no lugar de não, ou não no lugar de sim, estamos fazendo escolhas e moldando nossa personalidade. Há restrições exatamente para garantir a liberdade. Voltando aqui, desenvolvimento físico, espiritual e moral. Desenvolvimento físico, a gente está falando da nossa própria parte biológica, correto? Turma, vocês estão aí? Oi. Estou aqui. Ótimo. Também estou aqui. O que a gente percebe? Cuidado com o que vocês vão falar, pelo amor de Deus, hein? Olha lá, hein? Por favor, não me crie angústia. Mas o que vocês estão percebendo no desenvolvimento físico de vocês que está sendo, assim, diferente lidar? É a altura? Se olhar no espelho e se achar uma pessoa diferente? Eu me olho no espelho e penso assim, eu não gosto de mim assim. Eu queria ter o cabelo assim, eu queria ter o cabelo assado. Ou, eu queria ser magra. Ou, eu queria ser mais gordinha. Fisicamente falando, o que vocês estão observando em vocês agora? Mas o pessoal hoje está calado demais, hein? Cadê aquele povo que gosta de falar? Eu raspei o cabelo e agora eu tô me arrependendo. É mesmo, Bruno? Por quê? Porque eu preferia como tava antes, cabelo de maluco. São experiências. Essas experiências são interessantes, assim.
a minha filha mais velha, elas detestam quando eu dou exemplo delas, né? Mas, como sou mãe e já tenho essa experiência, gosto de usá-las, né? Como personagem das minhas aulas. Aqui em casa, eu, Agatha e a Angélica temos o cabelo bem enrolado, né? E aí, a Agatha, quando tinha uns 9 para 10 anos, mais ou menos, 10 anos, 10 para 11, mais para os 11, ela pediu para cortar o cabelo curto, bem curto. E aí eu falei, olha, cabelo cacheado normalmente não funciona bem curto, não. Ele fica para o alto, você tem que estar lidando com ele, ou então você esquece dele de uma vez, né? E deixa o bichinho ser livre. Eu quero cortar o cabelo, eu quero cortar o cabelo. Tá bom. A vida é feita de experiências. Mas assim, se você se arrepender e chorar, chora no mudo. Chora sem lágrimas e sem som. Sabe aquela coisa? Chora longe de mim, porque eu estou dizendo que cabelo curto é problema. Eu quero. Vai lá, corta, cortou. Se eu pudesse, agora chamaria ela para dizer para vocês, né? Ou não, ou melhor não, porque é capaz de ela falar um palavrão, e palavrão na aula não pode, de como foi a experiência de ter cortado o cabelo curto. Mas é uma experiência que ela vai levar para o resto da vida dela. Inclusive, né, dentro do desenvolvimento físico dela, ela já tem essa experiência e quando ela for adulta, ela não quer mais. Mas você está falando de cabelo, mas para as meninas principalmente, a questão do cabelo é muito complicada, né, Bruno? Porque o menino cresce rápido. Já está crescendo seu cabelo? Sim, já até raspei de novo. Ué, então gostou, né? Não é que eu gostei, porque eu já fiz. Mas o cabelo do menino cresce rápido, então não é uma coisa assim tão complicada, né? A não ser os meninos que gostam de usar também o cabelo comprido. E aí tem uma outra questão que é a pressão da sociedade em que o menino tenha o cabelo curto. Não é isso? E tem as meninas que ficam de inveja no cabelo comprido dos meninos. Como é que esse garoto pode ter o cabelo comprido tão bonito e o meu é esse lixo aqui? Não é assim, meninas? Eu toda hora. Eu compartilho disso também. Espiritualmente falando, né? Essa questão do desenvolvimento espiritual. A espiritualidade para a criança, para o adolescente, para o jovem, ela é muito interessante porque ajuda com que a gente tenha, muitas das vezes, um sentido de responsabilidade mais aflorado. Aquela coisa assim de a religião me ensina a ser assim. A religião me ensina sobre a questão das virtudes, a questão do bom senso. Não que você tenha uma crença que seja uma crença limitante, ou seja, não faço porque a minha religião não permite e simplesmente eu não faço. Não. A gente tem um poder crítico de análise. Eu professo uma religião e nesta religião nós agimos de uma determinada forma. Então, por conta do meu contexto, do meu aprendizado, da minha vivência religiosa, determinadas coisas eu não faço. Conseguiram entender? Sim. Sim, pode falar. No caso, sobre o negócio da sua filha, da Agatha, cabelo curto. No caso foi diferente. Meu cabelo, ele era muito grande. Eu não queria cortar de jeito nenhum. A minha avó, paterna, ela tava insistindo pra minha mãe cortar meu cabelo. Eu não queria de jeito nenhum. Eu era pequena, né? Mas eu não queria.
Meu cabelo era muito grande. Aí, tipo, do nada, minha mãe tirou um dia e falou, Carol, vou cortar seu cabelo. Aí eu, não, eu comecei a chorar. Ih, eu era pequena, né? Não, ela que me manda em mim. Aí ela foi, pegou a tesoura, ela mesma cortou meu cabelo. Eu fiquei com muita raiva, porque meu cabelo ficou horrível, né? Mas aí minha mãe, eu falei, mãe, tá horrível esse treco, me leva no cabeleireiro. Eu fiz o cabelo, cortou mais ainda, quase que eu fiquei careca. Aí o cabelo ficou muito curtinho. Depois eu era de escola pública, né? E não tinha professor. Aí depois foi aí que eu entrei no Butiá. Uhum. Aí meu cabelo era muito curto. Aí agora ele enfraqueceu, né? Quando minha mãe cortou. Porque ele era forte, agora ele tá fraquinho. Mas agora eu tô hidratando. Aí, tipo, a mãe ela quer meu cabelo de novo. E eu não quero deixar, não. É, Porque é muito essa, triste. Tipo, meu assim, cabelo era muito grande. eu entendo isso que você falou sobre, assim, é a minha mãe que me manda. Enquanto nós somos crianças, somos adolescentes, a gente deve respeito e também um tanto de submissão aos nossos pais, né? Aos nossos responsáveis. E se ela cortou o seu cabelo, teve um motivo para isso, né? Será que você sozinha conseguia cuidar? Será que era uma coisa que de repente estava te limitando por algum lado? Não sei, eu não sei o que aconteceu lá naquela época, né? Mas é algo que você não pode guardar para sua vida inteira. Assim, quando minha mãe cortou o meu cabelo e eu não gostei. Você já tem essa experiência. É uma experiência que você sabe como funciona, como é que você lida com essa situação. E mais para frente, você vai criando responsabilidade para, inclusive, ter liberdade de fazer a sua opção de como você quer cuidar do seu cabelo. Agora você começa a provar através da maturidade que você tem liberdade de escolha. Consegue me entender? Sim. Né? E aí, com o passar dos anos e do tempo, você vai aprender a lidar com isso e com outras situações que vão acontecer, que acontecem na nossa vida de maneira geral. Principalmente a lidar com determinados sentimentos, né? Então, assim, no caso da Ágata, ela quis ter a experiência e eu deixei. Na verdade, eu não estava confortável com aquilo que ela queria. Mas era algo que colocava a vida dela em risco? Não. Então faz. Faz, mas não chora no meu ouvido. No seu caso foi diferente, você não teve opção de escolha, né? E agora, já com mais maturidade, você começa a ganhar liberdade para isso, né? Então, dar um novo significado, ressignificar essa experiência que você teve, entendeu? E dar risada disso daqui a um tempo. Eu lembro, quando você entrou no Botinhar, eu estava com o cabelo bem comprido, só que eu estava passando pela transição capilar, né? Que é até um assunto que está sendo super falado agora nessa época de quarentena, que as mulheres estão deixando... Gente, cabelo é uma questão antropológica. Antropológica, porque a gente pode falar sobre a questão do cabelo para a humanidade
desde lá do tempo das cavernas, aquela história do homem arrastar a mulher pelos cabelos, né? Dos homens das cavernas, que isso é um pouco de lenda, né? Mas tem toda uma questão. E tanto para homens quanto para mulheres, né, essa questão do cabelo dar uma tese assim, de mestrado, de doutorado sobre isso. Né? E aí esse processo da transição capilar, não, eu não quero ser mais escrava da escova, eu não quero mais fazer progressiva, eu quero o meu cabelo natural, eu vou aprender a gostar de mim como eu sou, o meu cabelo é a minha identidade, né? E faz parte da minha personalidade, e você, inclusive, se sentir confiante com a forma como você se apresenta, né? E aí eu estava fazendo esse momento da transição capilar e chegou uma hora que você tem que cortar o cabelo, não tem jeito, porque você fica com metade do cabelo enrolado e a outra metade liso. Aí o que eu fiz? Cortei o cabelo bem curtinho. Quem já é meu aluno há algum tempo deve lembrar disso, né? Que eu cheguei na escola com o cabelo bem curtinho. Era um blackzinho mesmo, assim. Aí eu lembro da Carol dizer: tia, você cortou o cabelo? Eu falei, eu cortei. E eu lembro que na época eu disse para ela assim, cabelo cresce. Aí ela disse para mim assim, o meu tá demorando tanto. Mas eu não sabia dessa história, né? Você lembra disso, Carol? Muitos anos depois é que você está me contando essa história, né? Mas fica tranquila, cabelo cresce. Depois em off eu te dou uma dica para o cabelo crescer. Depois você me chama lá no Instagram que eu te dou uma dica para o cabelo crescer. Ó, uma hidratação bacana. Mas vamos lá, vamos voltar aqui que ainda falta, né, a questão do contexto do desenvolvimento moral. O que é o desenvolvimento moral? A gente pode sair por aí dando tiro nas pessoas? Não. A gente pode sair por aí roubando as pessoas? Não. Eu posso pegar o caderno do meu colega e jogar no meio do pátio? Não. Por quê? Por que eu não posso? Isso me lembrou o Sérgio. Hã? Isso me lembrou o Sérgio. Olha. Porque falta de respeito. Por que eu não posso? Porque é falta de respeito. Por que falta de respeito? Eu tive Porque é vontade. errado. Me deu vontade de pegar o caderno do colega e jogar no meio do pátio. E aí? Ninguém vai falar nada? Não tem como combater argumentos. É porque não tem porquê, não tem motivo. Não vai dar em nada. Eu posso sair por aí fazendo tudo que me dá na cabeça. Não. Não? Por que não? Porque tem regra. Porque é a lei. Fala, minha gente. Estou instigando vocês. Porque... Ai, não sei explicar. A resposta está aqui no meio, ó. Porque essa liberdade não se sustenta. Por que essa liberdade não se sustenta? Porque ela está sendo feita em cima de quê? De um raciocínio? Superficial. Fala, minha gente. Raciocínio superficial. Superficial, Superficial e enganoso. enganoso. E aí tem uma outra palavra que vale, né? Quando eu estou dizendo para vocês, eu tive vontade de jogar o caderno do colega no meio do pátio, joguei. Mas por quê? Não sei, deu vontade.
eu estou tendo um raciocínio que é superficial e é enganoso. E aí, quando eu começo a falar isso para vocês, vocês começam a agir com uma coisa chamada discernimento. O que é bom e o que é ruim. O que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, quando o discernimento passa a fazer parte do nosso dia a dia, como a própria respiração, eu não tenho como pensar sem discernir. Deu para entender? Deu para entender? Sim. Eu morro de vontade quando eu chego no supermercado e vejo aquela banca de alho, sabe? A banca de alho enorme, assim. Eu até estava falando sobre alho Foi na turma de vocês que estava falando sobre consumo, né? É. Aquela banca de alho, assim, cheia daquela pele do alho, sabe? Eu tenho uma vontade de assoprar aquilo ali, pegar assim um papelão e vum, 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 espalhar aquilo para tudo quanto é lado. Não posso, não devo. Aí outro dia chego no mercado aqui perto de casa, porque como é que o pessoal do mercado faz para limpar o alho, né? Justamente abana, vocês já viram isso? Abana a banca de alho, aí sobe aquele monte de pele de alho e limpa o que está ali, depois alguém vem e varre. Eu quase pedi, moça, deixa eu fazer. Moça, deixa eu abanar esse negócio aí para ver como é que é. Gente, ia ser realização. Assim, um sonho de consumo. Abanar a banca de alho para subir aquele monte de alho, assim, fazer uma confusão. Eu posso? Eu não posso. Isso é libertinagem. Agora, quando vocês forem no supermercado e virem uma banca de alho, vocês vão lembrar de mim, né? Que vontade de assoprar aquele negócio. Não posso, é libertinagem. E eu preciso não difundir este pensamento de libertinagem quando ele me vem na cabeça. Por quê? Porque além de colocar a minha liberdade em risco, eu estou colocando a liberdade de outra pessoa também. E o pior de tudo é quando você tem a vontade de jogar o caderno do colega lá no meio, parece que eu estou vendo, assim, lá perto do elevador, sabe? Você pega o caderno assim, joga o caderno longe, você dá a ideia e manda o outro fazer. Sabe o Pink, o cérebro? É mais ou menos isso, né? Aí você fica difundindo ideias de libertinagem na cabeça do colega. Aí na hora que vai para a sala da diretora, não, a ideia foi minha, mas quem fez foi ele. Profundo e crítico, não é verdade? O caminho que leva para a liberdade normalmente é o caminho mais difícil. Porque é o caminho que a gente, como fala o texto ali na última frase, é o caminho de montanha. O que é um caminho de montanha? Você precisa subir a encosta. E normalmente, né, o que você encontra fazendo uma metáfora com o nosso dia a dia, você precisa lidar com justiça, você precisa ser solícito no serviço, você precisa de humildade e principalmente de amor, falando numa questão de fraternidade. Ok? Temos 2 minutinhos, eu vou terminar com uma música para vocês. Deixa eu interromper esse compartilhamento e abrir um outro aqui. Com som. Precisando de um logo para sua marca? Vá para o criador de logo do Wix.
Para quem não conhece, ele já é falecido, é filho do Gonzagão, tá? E para quem quiser aí conhecer mais das músicas do Gonzaguinha, ele canta coisas muito bonitas. Ele é aquele que canta Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Essa vocês conhecem, né? Tem muita coisa legal do Gonzaguinho. Então, beijo a todos. Foi muito bom ter ficado com vocês aqui essa manhã. Fiquem com Deus. Estudem. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Carol, me chama lá que eu vou te passar a receita da hidratação mágica. Tá bom. Tá. Beijo, gente. Tchau. Tchau.